Mas existe um contraste de como que essa questão que a gente estava discutindo antes das fake news andam pelo meio evangélico, né? Como que o Bolsonaro conseguiu entrar e pautar as igrejas nessa defesa não só do Bolsonaro, mas também de coisas que não são verdades. Muitas das coisas que estão sendo disseminadas, principalmente na classe mais pobre, no meio evangélico, tem defendido a candidatura do Bolsonaro, tem rodado de uma forma assim espantosa, né? Como fechamento das igrejas, como se o Lula fosse fechar as igrejas, não só isso, mas a questão do aborto. Então pega pontos cruciais na questão religiosa, né, das igrejas, de fechamento de igreja, aborto e tudo isso, e consegue fazer com que a pessoa não defenda o Bolsonaro, mas defenda a igreja. Sim. Porque ela não vai defender o Bolsonaro. Se existe uma pessoa que está defendendo o fechamento da igreja, criminalização, defender as drogas, o aborto, e isso é uma pauta de um candidato, ela não vai defender o candidato, ela está defendendo ela, sim, a liberdade religiosa dela. Então, assim, e se você for analisar, todos esses fatos são mentira. Então, pega contextos ou vídeos picotados de um canto de outro, cria um contexto de solta isso no WhatsApp, isso roda com uma força gigantesca. Porque as pessoas não estão defendendo o Bolsonaro, estão defendendo elas mesmas. E a gente consegue entender isso, entendeu? A gente consegue entender que essa pessoa que não tem acesso à informação, às vezes o principal acesso à informação dela é o WhatsApp, ela toma aquilo como uma verdade. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E eu acho que isso, assim, então a igreja cumpre um papel fundamental. Mais que o Bolsonaro conseguiu ter inserção nesse campo e fazer com que essas notícias que ele produziu, junto com toda a claque dele, para atingir a igreja e revolucionar a igreja, para atacar a esquerda, não só a esquerda, que várias vezes, ao invés de ele buscar ser um presidente para todos, ele falava que queria metralhar a petralhada lá no Acre, que tinha que exterminar, que as minorias tinham que se curvar para a maioria. E o que se vê é isso mesmo. Ele quer que a gente não tenha voz, que a gente não tenha espaço, e se curve a toda a autoridade dele. E isso não vai acontecer, né? Independente se for Lula ou Bolsonaro, a gente tem que ter oposição. Tem que ter pessoas que pensam diferente dos governantes para que ele também não fique numa zona de conforto. E um político sério, ele respeita a oposição, porque é onde ele vai ver as falhas dele, onde vai ver onde tem corrupção, porque o governo vai se autofiscalizar, né? Mas você acha assim, vocês acreditam que a igreja defende muito essa pauta sim, contra o fechamento das igrejas? Elas acreditam mesmo nisso? Ou elas defendem assim, o Bolsonaro, a maioria assim, por ele se levantar desde lá de 2018 sendo cristão, sempre falar em Deus, ter lá no slogan dele lá, Deus. Sim, porque essa questão de fechamento da igreja, pensando eu assim, o Lula comandou o Brasil 8 anos, a Dilma comandou também, e nunca teve esse fechamento. Então assim, você acha que não é muito mais pela essa pauta de o Bolsonaro se levantar cristão, usar muito Deus? Acho sim. E eu acho que ele tem direito a isso também, entendeu? De ele se auto-intitular cristão. Eu acho realmente isso. Mas usar a fé das pessoas, usar as lideranças religiosas como algo ideológico politicamente em defesa dele, usando Deus para defender ele. Um ponto muito importante, que eu queria, que é algo que tem mexido muito comigo essa semana, é que Deus não precisa da gente para defender a igreja. A igreja está aí há anos, e não vai ser eu que vou defender a igreja, e muito menos o Bolsonaro que vai defender a igreja. A igreja tem um defensor, a igreja tem aquele que morreu pela igreja. Não vai ser o Bolsonaro que vai ser o salvador da igreja, não, dos cristãos, não. Eu sou cristão, eu sou nascido em berço evangélico, diácono da igreja, da Assembleia de Deus, e eu digo, o meu defensor é Jesus Cristo. Quem morreu por mim para defender a igreja, me defender, me salvar, foi Jesus Cristo. Eu não preciso do Bolsonaro, muito menos do Lula para defender a igreja. Não é o Lula que vai defender a igreja tem um defensor, né? Agora, o que a gente precisa é entender quem ataca a igreja. Quem ataca a igreja, quem pega os pastores, tenta mobilizar a grande massa contra as outras pessoas, não é o Lula. Quem incentiva o ódio, não é o Lula. E eu acho muito sensível, eu sempre, quando ativista político, eu estou na política há 10 anos, comecei a me envolver com política em 2012,
Eu tive grandes oportunidades e sempre ativista na igreja também, fui líder dos jovens, né, trabalhei no diaconato da igreja. Eu jamais promovi política dentro da igreja. Eu jamais peguei pessoas que eram candidatos que eu apoiava e levei para dentro da igreja ou para púlpito para falar sobre os projetos dele. Jamais fiz isso. E eu respeito o que é sacrossanto. Aquele ambiente, aquelas pessoas que vão para ali, muitas vezes fragilizadas, passando dificuldade, passando fome, passando dificuldade no seu casamento, e vão para ali esperando uma palavra de Deus, né? Esperam do pastor aquela palavra de ânimo para vencer mais uma semana, sai domingo revigorada, e o pastor tem essa palavra porque Deus usa esse pastor todo domingo para dar uma palavra de ânimo, e ali está o referencial de Deus na vida dela. Esse pastor usar esse referencial para falar assim, vote no Lula, ou vote no Bolsonaro, isso é de um crime espiritual gigantesco. Isso é um crime espiritual. Porque a pessoa está aberta ali para receber algo de Deus. Daqui a pouco ela fala assim, a direita é o diabo, a esquerda é o próprio Satanás. Isso é um crime gigantesco, porque a pessoa está aberta. O emocional dela está fragilizado, esperando Deus falar com ela. Daqui a pouco ela tem que se... Caramba, o que é verdade, o que é mentira? O que eu tenho que aceitar como palavra, o que eu não tenho que aceitar? Né? Então a gente está num momento muito delicado da política.